Olá, seja bem-vindo ao Ponto e Contraponto, uma boa noite para todos vocês. Hoje nós vamos falar de um dos setores da economia do Brasil que mais cresce, que é o cooperativismo, mas não só no sentido cooperativista, cooperativismo de crédito. Eu estou hoje aqui com a presença de Rui Schneider, presidente do Sicoob. Boa noite, presidente. Bem-vindo. Boa noite. É um prazer E diga uma estar coisa, aqui com vocês. muito obrigado, o prazer é nosso. O que leva o sistema financeiro cooperativista a crescer tanto nesse país? Eu acho que quando nós começamos as nossas atividades, o cooperativismo de crédito realmente ele nasceu da agrícola, dos agricultores, através do apoio das cooperativas de produção. E nós fomos agregando no sistema cooperativo de crédito os mesmos associados à cooperativa de produção. Então, era um trabalho conjunto. E, na época, as cooperativas de crédito faziam um repasse de financiamentos rurais do Banco do Brasil. E depois, então, a ideia era um dia conseguir fazer recursos com recursos próprios. Era um sonho que se tinha na época, lá na década de 80. E, com isso, nós fomos nos enganjando, fomos trabalhando, né? Eu sou do período da fundação das primeiras cooperativas aqui do estado de Santa Catarina, 1984, quando começou a de crédito, né? E de lá para cá, nós criamos mais cooperativas, nós criamos as centrais das cooperativas e começamos o atendimento formiguinha, aquele atendimento, embora seja de repasse de banco, mas a gente fazia um atendimento especial, exclusivo ao agricultor. Inclusive, esse é o mote do setor, né? Nós estamos presentes onde os outros não aparecem, né? E ainda atualmente, com o enxugamento que houve dos bancos públicos e privados em pontos de atendimento para enxugar a máquina, nós, como estamos em fase ainda de crescimento, eu considero fase de crescimento, porque nós somos de 84 para cá, é pouca coisa. Nós hoje já superamos em ponto de atendimento, o Sicoob superou em ponto de atendimento no país, todos os bancos. Nós temos a maior capilaridade do país, inclusive em torno de 380 cidades brasileiras só tem o Sicoob. Sim. Então, isso cresceu. Como cresceu? Com esse trabalho dos abnegados aí, conselheiros de administração antigos que fundaram as cooperativas e ali foram agregando mais associados e prestando os serviços não só na área agrícola, mas também prestando outros serviços que interessavam ao agricultor, que pudesse ser de qualquer tipo de financiamento. Sim. Porque você sabe que a cooperativa tem uma liberdade de que, na sua região, ela pode criar o produto financeiro que lhe interessar, dependendo da vontade dos seus associados. Ele se reúne em assembleia e decide. De vez em quando, um associado levanta e diz: presidente, não poderíamos fazer um financiamento para tal atividade? Pode, nós vamos estudar, ver as normas legais, dentro das resoluções do Banco Central, porque não podemos fugir disso, fazer resoluções do Banco Central, traçamos as normas e começamos a aplicar na nossa cooperativa. Então, às vezes, você tem um tipo de financiamento no sul do estado que não tem no norte do estado, ou que não tem no oeste. Por quê? Foram criados por lá. Mas nada impede que o daqui também faça igual. É personalizado. É personalizado. E com isso, com esse atendimento que é feito ao agricultor, ele se sente como da casa, se sente próprio, porque ele deu a ideia, foi criado, estamos atendendo a finalidade. O juro, a gente cobra o menor possível, taxas, tem cooperativa não cobra, taxa zero, né? Não tem taxa nenhuma. Então, e que é importante, como o cooperativismo é uma mutualidade, tem aqueles que mais aplicam na cooperativa do que pedem emprestado. Sim. Como tem ao contrário, tem os que mais pedem emprestado do que aplicam. Então, você tem que fazer, a cooperativa fazer essa gestão de recursos entre os aplicadores e os consumidores, vamos dizer assim, né? Mas nestes 40 anos, vamos marcar a questão do cooperativismo financeiro aí, 40 anos. Um dos grandes atrativos não é essa divisão de lucros ao final dos anos, balanço anual das cooperativas de crédito, porque muita gente me diz o seguinte:
olha, mudei porque as taxas de juros são baixíssimas ou quase inexistem, mas ganhei porque ainda no final do ano repartem os lucros com a gente. Isso é o grande diferencial? Ainda essa semana, eu conversei com uma pessoa aqui no centro da capital e ele chegou para mim e disse: "Ô presidente", ele me chamava de presidente, em vez de chamar direto de Rui, presidente, sabe que a minha cooperativa vai me devolver R$ 6.834. Eu disse: não sabia. Ele disse: pois é, foi feita a divisão lá pela movimentação, a sobra da cooperativa que deu, o lucro, né, que é a sobra da cooperativa, proporcional à movimentação financeira dos associados. Sim. E pela movimentação dele, ia retornar para ele já retornou, R$ 6.834, que nenhum outro banco devolve isso. E agora você imagina, para quantas pessoas ele falou, né? Exatamente. E isso é que eu digo que é o trabalho formiguinha, que um vai contando para o outro, e por quê? Nós temos uma grande dificuldade, viu? Que não temos ainda aquela força de marketing e comunicação para trazer para grandes massas, para os grandes centros urbanos, as vantagens do cooperativismo. Embora o pessoal que mora lá no interior, que mora no oeste, no norte, no sul do estado, no meio oeste, ou no nosso litoral aqui, ele já conhece, ele trabalha, ele participa da assembleia, ele vê que é feita a prestação de conta, ele vê que é eleita uma diretoria, ele vê que é feito um plano de ação, é captado sugestões dos associados, se ele dá a sugestão ali na assembleia, ou ele vai visitar a cooperativa, depois ele dá a sugestão dele, é apreciado isso tudo, e o que for de benefício para todos, não para um só, Sim. o que for de benefício para todos, se faz o programa, se faz um plano. Tem esse aspecto muito interessante do cooperativismo, é uma questão associativa, evidentemente, que você trabalha a coletividade, você não trabalha o indivíduo. Não é porque o indivíduo tem uma carteira maior, é um grande investidor, que ele vai ter um tratamento, evidentemente, vai ter os privilégios de ser um grande investidor, mas não vai ter um tratamento diferenciado na hora de definir políticas de crédito. Isso que me chama a atenção. Como chegar, então, já que o senhor está hoje falando com milhões de catarinenses, né, como chegar a essas pessoas e dizer assim, olha, a cooperativa de crédito é viável e talvez esteja esperando você? Um dos pontos principais é que as pessoas que estão nos ouvindo têm que saber que cada associado é um voto, independente do poder dele, poder econômico, poder financeiro dele, entendeu? Ele pode ser um alto granjeiro, um alto fazendeiro e o outro ser um simples agricultor. O voto na Assembleia é igual. Mas, na hora que ele vai na cooperativa, ele tem que sentir que a cooperativa é dele, que ele faz parte e que ele é ouvido. Por isso, essa nossa capilaridade, nós temos, na nossa área de ação, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos mais de 660 pontos de atendimento. Nós atingimos agora a meta de 1,5 milhão de associados na nossa área de ação. No Brasil inteiro são quase 9 milhões, mas aqui são 1,5 milhão só na nossa área de ação. Sim. Então, nós temos 38 cooperativas, temos mais de 9 mil pessoas envolvidas entre funcionários e conselheiros, e todos eles trabalhando para este associado individual, independente do poder dele. Ele tem um voto como tem qualquer um outro. Então, chega numa assembleia, é feita essa análise, essa discussão, e é colocado em votação. E aí o associado é que decide o que fazer com a cooperativa. Essa é a vantagem. Outro ponto que eles dizem, mas espera aí, quando vocês falam muito em essência do cooperativismo, o que é a essência do cooperativismo? A essência do cooperativismo é isso, é o compartilhamento, o pertencimento, é o conhecimento do cooperativismo e trabalhar em prol de todos e não de um só. Essa é a vantagem. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo agora e depois desse intervalo nós vamos falar de situações que preocupam o setor cooperativismo financeiro, principalmente uma questão ligada ao ato cooperativo. Nós já voltamos em seguida. Até já.
Ponto e Contraponto, recebendo hoje Rui Schneider, presidente do Sicoob. Schneider, né? Schneider, como se diz lá. Schneider da Silva. Mas, presidente, essa questão de que estão querendo mexer no ato cooperativo, que hoje dá uma independência para o setor, permite uma política específica. Como a sua área, o setor financeiro, mas também o cooperativismo como um todo, está agindo junto ao governo federal para tentar evitar essa distorção? Veja bem, o ato cooperativo ele foi instituído lá por uma emenda constitucional que dá certas isenções, né, tributárias ao cooperativismo para diferenciar, porque o cooperativismo está provado que ele ajuda a população de modo geral, que adere ao cooperativismo. E agora, o governo federal está querendo fazer umas mudanças na reforma tributária que está havendo, na questão do ato cooperativo, querendo igualar aos bancos públicos e bancos comerciais. Tira toda a essência, as vantagens do cooperativismo nesse sentido. E então nós estamos fazendo um trabalho junto ao ACB, ao SESC, todas as entidades ligadas ao cooperativo de crédito, todos os sistemas cooperativos de crédito, contando aqui não só o Sicoob, Sicredi, Unicred, Ailos, Cressol, todos eles estamos trabalhando juntos no sentido de conscientizar os legisladores que não tem como mexer nessa parte do ato cooperativo, num ganho que o cooperativismo já teve lá atrás, e sempre foi benefício para as pessoas que praticam o cooperativismo, porque o lucro, a sobra das cooperativas, ela é devolvida para as pessoas, é devolvida para o associado. A cooperativa só fica o suficiente para se manter e ter a sua existência e se atualizar. O restante é devolvido para o associado. Então, não tem mais benefício social do que esse. E tirar essa vantagem, equiparando as cooperativas aos bancos, é uma coisa que não está nos limites normais. Não parece natural, né? Não parece, e ninguém está acreditando nisso, mas há um movimento no sentido de que haja realmente agora a fixação da não incidência de impostos sobre os atos cooperativos. Sim. Esse é o nosso pedido. E nós estamos trabalhando nesse sentido, porque nós vimos que vai enfraquecer muito o setor cooperativo de crédito nessa parte e que, lógico, vai ser desfavorável à população de modo geral. Enquanto então, a gente conversa aqui, deve ter gente em casa aí, ou no tablet, no celular, enfim, no YouTube, nos assistindo e dizendo assim, tá, mas como é que o sistema financeiro cooperativista funciona diante de uma realidade de mercado de altas taxas de juro? Como ele consegue ter essa vantagem financeira para o associado se ele também compete nas questões que são determinadas, por exemplo, pelo Banco Central? Mas acontece que tem uma diferença grande, que vamos dizer assim, que já é muito antiga, desde quando nós fundamos as cooperativas, que as cooperativas são mais enxutas. As cooperativas, elas trabalham de uma maneira mais simples. Antes os bancos trabalhavam de uma maneira muito mais sofisticada, agora eles também estão simplificando, porque eles viram que o caminho é outro, entendeu? Hoje você tem que enxugar para ter os custos menores possíveis. E nós já fazemos isso, e já fizemos isso, e estamos fazendo isso há muito tempo, trabalhando no sentido de não cobrar tarifas, ter taxas diferenciadas cada vez menores, né, e procurar pagar o melhor possível das aplicações dos associados. Aí as outras entidades podem pensar, mas então a cooperativa faz isso porque é isenta de impostos. Não é. A isenção dos impostos ajuda porque quando nós temos a nossa sobra, nós também distribuímos o imposto associado. Sim. Isso ajuda, mas ajuda a população de modo geral, aqueles que estão inseridos no cooperativismo. Então, é uma isenção tributária que precisa ser mantida. E nós estamos fazendo um trabalho grande, porque
Eu sei que em Brasília a movimentação está grande no sentido Muita de gente fazendo lobby. o governo quer melhorar na arrecadação, melhorar na arrecadação de impostos e tudo mais, mas eu acho que tirar essa parte que venha favorecer o cooperativismo e as pessoas que lutam no cooperativismo de modo geral, eu acho que é prejudicial à nossa sociedade. Mas o senhor concorda comigo quando a gente pode dizer que é uma via de duas mãos, quer dizer, o cooperativismo, o sistema de crédito como um todo, ele faz a parte dele, mas o governo também tem que fazer a parte dele, gastar menos e ter metas fiscais definidas, né? Não é esse o grande problema do país, quer dizer, você cobra de um setor, mas você não dá o exemplo? Eu estava há 3 dias atrás, inclusive, ouvindo uma palestra do presidente do Banco Central, que eu admiro muito. E ele estava explicando justamente isso, que estão querendo colocar a culpa no Banco Central da situação do país. A situação do país não é o Banco Central. O Banco Central está aí para regular a economia. A situação do país está na gestão da parte que envolve tanto o governo municipal, estadual como federal. Sim. Parte de gestão. A gente vê estados que estão muito bem e outros estados que estão muito mal. Mas, de maneira geral, o governo brasileiro, ele precisa pensar que não é só arrecadando e gastando que ele vai resolver a situação do país. Ele tem que fazer a sua parte, enxugar onde precisa ser enxugado, analisar onde precisa ser analisado para mexer nesses pontos. Eu até posso dizer, eu fui secretário da Fazenda do município de Concórdia, né, por 3 anos e 3 meses, lá em 1988, 89. Então, eu conheço um bocado dessa situação. O que é você ter uma reserva de contingência baixa, você não ter recurso para investir, errar, né? Você vê o orçamento municipal e ter lá 1%, 0,5% para investir, não dá para fazer nada. Então, o que precisa fazer? Enxugar a máquina. Não cobrar mais das outras pessoas. Enxugar a sua parte, fazer a sua parte, que aí todo mundo vai entender. O senhor falou que as operações do Sicoob, na sua área de atuação, estão centralizadas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como ficou a situação no nosso estado vizinho em relação ao cooperativismo de crédito? Foi boa essa sua pergunta, porque a gente fez um trabalho grande em cima no Rio Grande do Sul. Aqueles associados que tinham dívida com as nossas cooperativas, nós procuramos conversar com cada um, como nós fizemos na época da Covid, conversar com cada associado para ver a sua real situação. Porque tem associado que não foi afetado, outro foi afetado parcialmente e outro perdeu tudo. Então, determinadas pessoas a gente prorrogou a dívida para 2 anos ou mais, demos uma carência, fizemos isenção de taxa de juros, fizemos campanha de solidariedade para arrecadar recursos para lá e criamos produtos financeiros para pessoa física e pessoa jurídica com prazo longo, sem taxa de juro, para poder ajudar essas pessoas associadas do Sicoob que estão fazendo força para se reerguer. Nós tivemos exemplo aqui em Santa Catarina, na cidade de Tubarão, onde eu nasci, que o pessoal perdeu tudo que tinha. E hoje está aí a cidade pujante, crescente e tudo mais. Eu tenho certeza que se as outras entidades fizerem igual ao Sicoob, ou mais do que o Sicoob está fazendo, pelo Rio Grande do Sul, nas áreas que a gente atua, nós já atuamos em mais de 140 municípios do Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina faltam só 8 municípios para nós atingir os 100%. Pois é, quando o senhor falou o número de postos, né, 660... Mais de 660, porque a gente todo dia muda. É quase praticamente todos os municípios dos 2 estados juntos. Aqui em Santa Catarina. Claro que deve ter mais de uma agência. Dos 295 municípios, faltam 8 só a gente chegar. No Rio Grande do Sul, nós estamos autorizados pelo Banco Central a trabalhar lá, então nós estamos em 140 municípios, porque o Rio Grande do Sul é muito maior, né? Temos que ir devagar no trabalho. Mas nós já estamos entrando e mais um ponto, viu, que nós precisamos justamente, eu sempre repito, nós precisamos do apoio de vocês. Nós precisamos do apoio da imprensa, da mídia, de modo geral, para divulgar o cooperativismo, as vantagens do cooperativismo, porque quem participa do cooperativismo, de crédito e de cooperativismo de modo geral, eu falo aqui em nome da nossa OSESC,
porque sábado agora é o Dia Internacional do Cooperativismo. É comemorado sempre no primeiro... sábado agora. É comemorado sempre no primeiro sábado de cada mês de julho, né? E aí se faz um evento, mas de todas as cooperativas, mostrando as vantagens do cooperativismo de modo geral. Mas nós de crédito, no Rio Grande do Sul, tentamos fazer o melhor possível, porque nós sabemos que nós temos que ter um Estado plenamente viável e ser melhor do que o Rio Grande do Sul era. Presidente Rui Schneider do Cicobi, muito obrigado pela sua presença. A gente podia ficar aqui uma semana falando sobre esse assunto, que é muito instigante, interessante. Parabéns pelo sucesso do cooperativismo financeiro. Muito obrigado pela presença. E muito obrigado pelo espaço que vocês consideram. Obrigado. E nós voltamos na semana que vem aqui no Ponto Contra Ponto. Um grande abraço, bom fim de semana e até lá.